Alô, todos me veem? Oi, Anne, eu tô vendo que você já me viu. Caiu de todo mundo? Caiu de todo mundo, na realidade. Já achei que fosse meu. Eu falei, putz, minha internet tá horrível hoje. Mas não é, Então, então. eu acho que deu uma oscilada aqui também, sabe? Uhum. Pode ser que essa ferramenta do Zoom esteja sobrecarregada, né? Todo mundo fazendo reunião, tudo. E Aula. eu tô achando que foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Uhum. Vamos só aguardar aqui um minutinho. Todo mundo tá entrando. Sim. Saiu. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no grupo, acho que aí todos recuperam. Olá, Raíssa, tá ouvindo? Uhum. Tô. Tá bom. Ok. Estou pedindo para entrar novamente, porque os colegas poderem acompanhar. Uhum. Pessoal, me ouve? Todos me ouvem? Sim. Então tá bom. Vamos lá, gente. Então, vamos ver se agora funciona. Uhum. Bom, vocês estão visualizando o PowerPoint que está aí? Não, tá a área de trabalho do seu computador. Tá como área de trabalho? Isso. Aí, então, vamos voltar aqui. Gente, o negócio deu pau aqui de novo. Raíssa, tá me ouvindo? Todos estão ouvindo? Sim. Agora tá, né? Todo mundo. Tem 13 pessoas já que voltaram. Pessoal, então, desculpa a falha aí na conexão. Acho que caiu de forma geral mesmo. Oscilou, não sei. A ideia, gente, é discutir, então, essa questão da legislação aplicada e a questão da ética junto aos meios de comunicação. E a gente vai fazer também uma abordagem dos direitos humanos. Tudo bem? Qual é a ideia inicial que nós precisamos e nós devemos pensar? O que nós pensamos quando falamos de ética? O que é ética para vocês? Ética na questão filosófica ou... De forma geral. Quem que falou? Meu, Thales? Oi, Thales. O que é ética? Como você definiria a ética para nós? Então, na filosofia, né, de Aristóteles, a ética é definida como um conjunto de valores que regem uma ação. Isso. E é justamente isso mesmo, no meio de comunicação, a ética na verdade, discute a questão... Opa, fiquei mudo aqui, peraí. Então, olha, você usou a máxima aí, que é a máxima aristotélica, né? Que Isso. do pensamento ético. Você é formado em filosofia ou Thales? Isso, eu dou aula de filosofia, mas eu sou formado em história. Ah, que legal, bacana. Então vai nos ajudar bastante também. É sempre bom ter um filósofo no grupo, né? Que conheça bem o aspecto da filosofia. Ética muda? O que é ético para mim pode não ser para um de vocês? Vamos pegar esse ponto que o Thales abordou. Ética muda? Depende dos fatores culturais, né? Então, a ética muda ou são os fatores sociais, as situações humanas que mudam? O que vocês acham? Eu posso... O que vocês acham? Raíssa, nossa comunicadora aí, o que você acha, Raíssa? Cristina, vamos lá, Cristina. Lígia, Anne, Elise, quero ouvir vocês. A ética muda ou
o Rafael, também Érica, o pessoal, Maiara, quero ouvir vocês. A ética muda ou os fatores sociais que mudam a forma de ver a ética? O que vocês acham? Vamos pegar o gancho do Thales aí, que o Thales pontuou muito bem. Tá todo mundo pensando ou tá todo mundo com fome porque não almoçou? Olha, eu acredito que a ética, são algumas anotações minhas até aqui, sabe? Porque às vezes a gente tem que trabalhar sobre ética e moral, né, dentro da sala de aula. E aí nas minhas anotações aqui a gente tem uma diferença, né? É a Karina que tá falando, não é, Karina? Isso, sou eu. Fale. A ética, né, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. E a gente sempre tem que lembrar se eu devo, se eu quero, se eu posso fazer algo relacionado ao que é a minha vontade, meu conjunto de valores, né? Isso. Como até o Thales disse. E a gente sempre tem que associar a ética com a moral, né? Porque, assim, nossas normas, nosso comportamento aí, a sociedade que a gente vive tem um fator moral que vai levar aí a ser mais significante. Então, o que muda é o meio social e a forma com que a sociedade vê determinado aspecto, mas o princípio ético é o mesmo. Isso mesmo. Todos concordam com isso? Gente, aqui é uma democracia. Vocês têm o direito de não concordar, de falar, embora... Só abrir o vídeo aqui. Oi? Abri o vídeo aqui. Abriu. Estava olhando minhas anotações aqui. Ah, então. E aí, Thales, me ajuda? Oi. Oi, Thales, me ajuda aqui. O que muda é a ética ou o que acontece no meio social? Sim, por esse ponto é realmente o que acontece no meio social, né? Exatamente. A ética, ela não muda. O princípio ético é o mesmo. Ele é universal. Ele é arraigado social, não é arraigado socialmente. Ele é algo intrínseco. Se eu pensar, por exemplo, na questão do homicídio, vou puxar um pouquinho para o direito, que é minha área de conforto, do Rafael também, de várias pessoas que eu sei que conhecem um pouquinho de direito, que estão aqui no grupo, né? Matar alguém é um fato que não é ético. Vocês concordam? É um fato que não é ético. No entanto, socialmente falando, a questão do matar alguém, ela pode ser atenuada por alguma determinada concepção. Qual, por exemplo? O estado de necessidade, a legítima defesa. A premissa do matar alguém é uma premissa universal, desde que mundo é mundo, não é? Agora, o que acontece ao longo do tempo, por uma evolução social, por uma evolução cultural, por uma influência do meio, essa concepção ela pode ser atenuada ou até mesmo repensada socialmente, né? Mas a base ética é a mesma. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a questão ética da verdade, da primazia da verdade, é um princípio fundamental dos meios de comunicação. Como a Karina, como o Rafael, como a Lígia pontuaram bem no início da aula de hoje, né? São situações em que pese a evolução da sociedade, da influência dos meios de comunicação, espera-se que a comunicação ela seja levada com verdade. Não é isso? E aí, é por isso essa questão de pensar a comunicação sobre o viés da ética universal, né? Pensando nisso, temos 3 princípiozinhos que depois eu quero que vocês observem no PowerPoint que eu disponibilizei para vocês lá no AVA. Eu tentei colocar aqui para vocês verem, mas deu uma dificuldade e caiu o sistema. Eu não vou arriscar de novo, tá? Mas depois eu gostaria que vocês observassem esse PowerPoint, olhassem com bastante carinho 3 princípiozinhos básicos que estão esculpidos, que eu coloquei lá para vocês, tá? Primeiro, primazia da verdade sobre a mentira. Olha que coisa maluca, né? Parece conversa de mãe e de vó. Sabe aquela conversa de mãe e de avó que fala assim, você não pode mentir que o nariz vai crescer, né? Olha, ande pelo caminho certo. É uma primazia, um princípio básico constituído e esculpido em qualquer família.
mas a família está desestruturada e aí é criado o bandido. Mas mesmo o bandido, mesmo aquela pessoa marginalizada, ela traz um viés de um princípio que ela carrega por si, dentro de si. Ela sabe que é errado, ela pode não fazer, mas ela sabe do dever da verdade, não é? Então, uma das premissas básicas no meio de comunicação, a Raíssa me corrija se eu estiver falando mentira, Raíssa, é a primazia da verdade. O comunicador, ele precisa levar a verdade sobre qualquer outra circunstância, não é? Mais do que isso, vocês estão fazendo um curso de educomunicação. E aí, unir o aspecto educativo, comunicativo e comunicativo, né? Mais do que nunca, a verdade ela deve prevalecer sobre qualquer outra circunstância, não é? Então, é uma ideia, uma diretriz geral que nós precisamos entender e encarar como um fato fundamental nas discussões que envolvem ética nos meios de comunicação. Qual a premissa? A verdade, a primazia, não basta dizer a verdade, eu preciso primar pela verdade em detrimento da mentira, né? Eu vou utilizar o contexto que nós estamos vivenciando hoje, da pandemia do Covid-19, para tentar exemplificar algumas circunstâncias para vocês, né? A questão, por exemplo, quando o meio de comunicação ele vem e diz, olha, 5.000 pessoas, 5.000 mentira, mas 1.000 pessoas morreram hoje na Itália vítimas do Covid-19. Isso é uma informação verdadeira? E aí, aquele que recebe a informação, ele pode não acreditar, mas imagina, é só uma gripezinha, é só um vírusinho que está sendo colocado aí no mundo como um todo. Mas o comunicador ele teria o dever de impor ou expor esse fato de que 1.000 pessoas morreram no dia de hoje, seja na Itália, ou na Espanha, ou no Brasil, que ou seja, ele tem esse dever? Ele tem. Por conta de uma primazia ética e profissional, de levar a verdade em detrimento da mentira. Raíssa, o que você acha disso? Tá sem som, Raíssa? Voltei. Voltou. Rafael, depois. Eu acho que, além de ser uma verdade, você tem também olha o interesse, né? É de interesse público isso, né? Porque esse fato, hoje, ele não é só isolado da Itália. Isso também repercute aqui. É engraçado que no começo se preocupava, né? Não, é só na China, é só na Itália. Todo mundo lavou a mão, né? Também, enfim, isolamento, enfim, um monte de coisa. Mas é totalmente essencial, né? E as pessoas estão achando que é brincadeira ainda, não, mas falar, não sei o quê. Eu vi um caso aqui em Piquete de a esposa foi viajar para os Estados Unidos, ela voltou, o marido que pegou também, porque ela era assintomática. O marido pegou, não entendeu? Então, assim, mas é um isolamento de informação. Será que ela teria feito essa viagem se ela soubesse o que estava acontecendo lá? Será que também ela... Assim, eu não sei os motivos que levaram ela lá. Mas essa informação ela poderia ter chegado antes e evitado uma tragédia aqui, né? Um esposo que nem sabia do resto. Então, assim, é totalmente essencial. O problema que a gente está vendo, aí entra em outro dilema também, é que eles estão, assim, saturando muito a população. Porque eles também querem audiência. Aí entra esse impasse. Eu tenho que apresentar a verdade, uma informação que é de interesse, mas ao mesmo tempo eu preciso de audiência. Então eu começo a saturar as pessoas de informação. O excesso de informação, é isso, né, Raíssa, que você está falando? Isso, o excesso. Tá, então, sem um filtro, vamos pensar assim, né? Ela tem que ser, ela tem que ser alinhada, entendeu? Perfeito. Rafael quer dar uma palavrinha e, na sequência, Cristina Osório. Na verdade, eu queria falar em relação à questão da fonte, né? E como nós criamos uma credibilidade dependendo da fonte, né, ao acesso, porque é a fonte da fonte, porque às vezes a fonte que a gente recebe o acesso teve uma outra fonte que ela, né? E essa é a questão da credibilidade, quando a gente recebe uma informação, dependendo da fonte, realmente, né? Muda a figura, não é, Rafael? Até que ponto existe uma credibilidade naquela determinada fonte? Perfeito, perfeito. Cristina Osório, quer dar uma palavrinha? Lúcio. Oi, Cristina. Eu tô te ouvindo bem baixinho.
Tá me ouvindo baixo? Muito. Todos estão me ouvindo bem baixo ou não? Não, aqui tá bom. Cristina, será que não é seu microfone? Você consegue colocar um fone, às vezes fica melhor. Então, o pior é que eu tô sem fone aqui. Mas estava bom. Tem alguém com fone. É na volta. Wander tá ouvindo bem, que tá falando aqui no grupo. Eu vou tentar ficar um pouquinho mais perto do microfone aqui, tá? Minha cara vai preencher a tela aqui. Gente, quem mais? Eu gostaria de ouvir. Mais alguém gostaria de falar? Lúcio. Oi. Sou eu. Fala, Cristina. Voltando à parte da comunicação que se faz tão necessária hoje, né? Sempre, né? A gente deve filtrar muitas as informações e ver de onde elas estão vindo. E outra coisa, muitos veículos de comunicação hoje, eles promovem o que é determinado para eles, né? No caso, a gente vê a Globo dando um tipo de jornalismo, a Band outro, a Record outro. Então, vem de encontro com o que a emissora ela quer passar, né? As notícias hoje em dia. E aí a gente chega exatamente nesse ponto, né? Até que... gente, só um minutinho. João Messias, se você puder colocar o seu microfone no mudo, vai facilitar, acho que, o som para todo mundo. Tem um microfone ligado. Por favor, acho que é o seu, que eu estou vendo aqui. Obrigado, João. Como a Cristina bem pontuou, né? O interesse do veículo de comunicação. Até que ponto é conveniente para mim expor aquela notícia da forma com que eu quero e até que ponto é interessante discutir ou problematizar aquela determinada informação. Bem pontual, Cristina, exatamente. Né? Mais algum comentário? Sobre o que o Rafael falou sobre a credibilidade é ideológica. Porque eu vou dar credibilidade àquela fonte que eu acredito, e não a outra. E não necessariamente a minha fonte é a que está transmitindo a verdade completa. Ela está transmitindo a verdade que é conveniente para ela. Para ela, entendi. Lígia toca num assunto que é bem interessante. Ideologia, né? A gente vai falar de ideologia. O que é ideologia? Todo mundo tem ideologias? Todos nós temos uma ideologia? Certamente, né? Todos nós, de alguma forma, temos uma determinada concepção. Trazendo isso um pouquinho para a área de educação, que é minha zona de conforto, a legislação ela fala que é plenamente possível conviver ou permitir as diferentes formas de concepções pedagógicas na educação, não é? Isso é perfeitamente possível, não é? E por trás das concepções, né, das diferentes formas de se fazer a aula, nós encontramos também as ideologias que cada um de nós trazemos e que de cada um de nós colocamos em prática. E aqui é preciso tomar muito cuidado no que diz respeito à questão do veículo de comunicação. Por quê? A ideologia de cada um diz respeito a cada um. E aí nós voltamos àquela conversa inicial que a Lígia propôs e que eu utilizei o exemplo da Rainha da Inglaterra como exemplo, né? Ideologicamente, eu posso gostar do verde ou do amarelo, mas a partir do momento que eu levo a informação, essa minha ideologia, de alguma forma, ela precisa ficar um pouquinho mais atenuada, tá? Isso vale tanto para a educação quanto também para a comunicação. Por que eu estou falando isso? Conversando com os alunos de jornalismo, especificamente do jornalismo, no Unifateia, muitos falam da questão da dificuldade... Elaine voltou. Oi, Elaine, tudo certo? Tá ouvindo? Sim. Então tá bom. Elaine... Oi, Lúcio, tudo bem? Tudo. Quem tá aí? É o William. O William tá aí também. Um abraço para você, meu amigo. Fique à vontade.
o que ocorre, né, dessa questão da ideologia, especificamente no jornalismo, no veículo, trabalhando com a comunicação social? O jornalista, de alguma forma, ele precisa se manter imparcial. E a dificuldade de ser imparcial diante de um determinado fato. Quando eu abordo esse princípio da primazia da verdade sobre a mentira, vai além da questão de uma concepção ideológica. Por que isso vai além? Né? Verdade é verdade em qualquer lugar, independente se aquilo fere a minha forma de pensar ou de conceber aquilo em determinado momento. Tá? Na questão que envolve o processo de formação da escola, que eu seja também, o educador ele vai poder utilizar diferentes concepções pedagógicas para alcançar o seu aluno. Mas em nenhum momento ele vai poder utilizar uma ideologia que ele acredita ser melhor em detrimento do outro. Olha a dificuldade, né? Eu carrego algo dentro de mim ou dentro que aquilo fez parte do meu processo de formação ou na minha historicidade como indivíduo, mas eu não posso utilizar isso que eu carrego em mim como uma forma de doutrinação, por exemplo, do meu aluno. Olha a celeuma que a gente encontra, que a gente chega diante de uma determinada encruzilhada. O que eu quero dizer diante de tudo isso? Nós estamos falando de verdade. Verdade é verdade em qualquer lugar, não é? Mas eu não posso, de nenhuma forma, permitir ou utilizar de concepções e ideologias próprias para fazer alguém pensar como eu. Eu posso apresentá-las, né? E aí o indivíduo, de alguma forma, ele vai tirar suas próprias conclusões dentro de um processo histórico ou de uma construção histórica que ele traz. Mas jamais eu posso determinar ou fazer com que esse indivíduo ele pense e haja como o Lúcio, ou como a Gisele, ou como a Raíssa, ou como a Josi. Essa é a dificuldade que a gente encontra enquanto educador, e principalmente trabalhando com comunicação. Tá? O que vocês acham disso? Karina. Olá, Lúcio. Vale. Eu estava falando, né, sobre a ideologia e o discurso, né? Eu concordo que nós carregamos o nosso discurso e a nossa ideologia para a sala de aula ou para o nosso meio de comunicação. E é um pouco, assim, inseparável, né? Porque quando a gente se constitui como consciência dentro da nossa profissão, dentro das nossas escolhas, a gente já está carregando todo esse discurso ideológico, né? E a gente tem que lembrar o que Bakhtin sempre vai falar, né? Voltando aí para a minha área, que Bakhtin fala que todo nosso discurso vai ser produzido e o outro que está ouvindo, ele vai refletir ou refratar aquilo. Ou seja, eu também só tenho liberdade para dizer o que eu penso, porque o outro, como constituinte de ideologias, ele pode refletir, absorver aquilo, carregar para a vida dele, ou simplesmente também não aderir àquilo, né? De alguma forma. A forma como ele vai receber essa informação, não é isso, Karina? Isso mesmo. Até o que a Cristina falou. Isso. Mas, assim, mesmo. Você concorda, enquanto você é da área da linguagem, de letras, né? Que independente de qualquer coisa, a premissa da verdade ela tem que estar pontuada. A premissa da verdade, mas aí eu volto para a questão de que a análise de jornais, por exemplo, né? Até mesmo do que você gosta de ler. Quando a gente fala da Globo, por exemplo, qual é o seu comparativo, né? Daí volta o que a Ana Lídia disse, a gente escuta, a gente lembra. Eu tive uma discussão esses dias com meu pai, porque ele estava falando que a CNN estava vindo para o Brasil para acabar com o presidente, né, com o período aqui do Bolsonaro. Eu fui explicando para ele, não, pai, a CNN está vindo para o Brasil porque a gente precisa de um jornalismo diferenciado. E você precisa ler também outros jornais. Aí eu sempre indico para ler Nexo Jornal também. E daí, assim, a gente lê Globo, lê Estadão, né, lê Folha de São Paulo, mas lê também aí Nexo Jornal e agora CNN também. Tá bom? A variedade... Eu acho, né, tudo isso. As variedades das fontes, né, Karina, que são fundamentais na construção. Legal, Karina. Cristina Osório, quer dar uma palavrinha? Vamos lá, Cris. Ô, Lúcio, fazendo um link do que nós fizemos na atividade de arte e bem também na vivência que nós vivemos na sala de aula.
O professor, ele não pode chegar com uma visão que os alunos têm que pensar igual ele. Né? Você vai determinar o que você quer, você tem que ter um norte. Nesse norte, o importantíssimo é você também reconhecer o que eles já trazem, porque eles não vêm sem nada. Exatamente. Então, eles têm essa visão do que eles têm em casa, eles têm essa vivência. Então, o professor, ele não pode começar a aula dele baseado no conteúdo que ele quer dar, na visão que ele quer passar e fazer com que os alunos pensem igual. Pelo contrário, ele tem que dar essa abertura e falar, sinta-se à vontade de dizer, de não concordar com isso. E importante, o porquê. Assim, ele vai fazer com que os alunos sejam reflexivos. Esse é o ponto. Perfeito, Cristina, perfeito. Dentro da didática, nós trabalhamos diversas frentes que compõem o processo de formação do aluno, né? Enquanto professor de didática, eu bato muito nessa tecla para os alunos das licenciaturas. Quais? O aluno ele tem uma visão humana. O que é a visão humana? É aquilo que ele carrega no seu processo histórico. O aluno ele tem uma visão social, político-social, ou seja, o lugar onde ele está incluído de alguma forma. Eu venho de algum lugar. E esse lugar, ele me influenciou e contribuiu de alguma forma para a construção da minha identidade e da minha forma de ver e pensar sobre determinada circunstância, né? O aluno também, além dele trazer uma visão humana, uma visão político-social, ele traz também uma visão daquilo que ele observa no núcleo familiar. Né? E aí entra a importância do núcleo familiar no processo de aprendizagem do nosso aluno. Então, são situações que o professor ele vai se deparar, ele vai encontrar, de alguma forma, que ele precisa respeitar. Né? É muito triste você ainda... Eu fui secretário de Educação e via muito isso na fala de muitos educadores. Qual? O aluno ele não é como se ele viesse com uma caixinha vazia e aí eu vou lá naquela figura do Paulo Freire e vou depositar conhecimento dentro dessa caixinha. Não, de forma alguma. A historicidade desse aluno, o núcleo familiar, o lado político-social. Quando eu falo política, não é uma política partidária, mas de uma política pública de acolhimento em que esse indivíduo está inserido no meio social. Então, tudo isso vai fazer parte no processo de aprendizagem desse indivíduo. Ok? Muito bem observado, Cristina. Gostei. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Mais alguém? Thales, lá na filosofia, o que você pode nos ajudar e contribuir aí com o lado da história? Estão me ouvindo? Eu estou aprendendo a mexer aqui ainda. Nós todos. Então, se a gente for pegar na parte da história mesmo, essa questão de ideologia e tudo, isso daí está desde da época da República, né? Onde tinha os aqui jornais. No Brasil, você tá falando, né? Oi? Aqui no Brasil, é isso? Isso, aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil, tinha as vertentes dos moderadores, as vertentes dos conservadores, publicando o mesmo fato. Um assassinato que teve num teatro. Uns falavam que a polícia assassinou, outros falavam os próprios artistas que fizeram esse assassinato, e dá pra gente perceber como que a ideologia está muito influenciada nisso. Porque pelo mesmo assunto tem diversas verdades, né, entre aspas. Mas até hoje realmente ainda não foi descoberto quem matou quem ali por conta dessa diferenciação entre as ideias. Perfeito. E eu acho que a imprensa, como você falou, ela tem que ser muito imparcial e prezar, acreditar na verdade científica, né? E não numa questão político-ideológica. Perfeito. Perfeito. Só aproveitando aí, me corrija se eu estiver falando besteira, Thales. A ideia ideológica que influenciou muito a evolução histórica da sociedade, principalmente de 300, 200 anos para cá, ela se inicia com a Revolução Francesa, né?
com os pensamentos de verdade, igualdade, fraternidade, que vão dar uma dimensão totalmente diferente nas construções das próprias políticas públicas, né? Seja saúde, educação, assistência social e entre outras, né? A Revolução Francesa, ela é um marco na construção e na forma de repensar as políticas públicas. Isso é muito interessante. Gente, está dando os meus 40 minutos aqui, não é? Eu vou, se cair alguma coisa, eu vou remandar um outro convite para vocês, tá bem? Só para não perder o fio da meada com vocês. Tá, por enquanto, tá claro? Tá dando para acompanhar? Tá tudo certo? Alguém pode se manifestar, por favor? Tá ótimo. Sim, tudo Então, certo. tá jóia. Wander, tudo certo aí? Wander, que tá quietinho hoje. Daqui a pouco vai ter que falar um pouco, viu, Wander? Bom, gente, avançando. Vamos avançar mais um pouco. Nós falamos da primazia da verdade sobre a mentira, e um segundo princípio ético que é fundamental na comunicação é a questão do respeito à honra pessoal contra difamação geral e as calúnias em particulares. Olha que princípio bacana, né? Muitas vezes eu utilizo da ferramenta comunicativa como um meio de denegrir a honra pessoal do indivíduo. Isso é muito triste, né? A gente foge da ferramenta, utiliza da ferramenta comunicativa como um meio de denegrir a Josi, o Rafael, a Gisele ou a Rafaele, quem quer que seja. Isso é absurdo, chega a ser deplorável do ponto de vista social do século XXI, né? Tem se ouvido muito falar na questão da prática de crimes cometidos pelo Facebook, pelo Instagram ou qualquer outra ferramenta comunicativa, né? Ou denominada como redes sociais. Eu, particularmente, tive uma falha, tive meu Instagram hackeado há algum tempo atrás, foi uma baixaria, pediram resgate, até parece que eu vou pagar resgate por causa do Instagram, né? Eu ri da cara da pessoa que mandou. Fui lá, registrei um boletim de ocorrência, e aí, num primeiro momento, você fica assim, surpreso, mas num segundo momento, você acaba se sentindo invadido por aquilo, né? Eu fiquei pensando, a pessoa utilizou de um artifício malicioso, no sentido de que eu vou utilizar a sua imagem para chantagear uma terceira pessoa. Olha a violência contra a honra pessoal, no caso específico desse exemplo, do Lúcio. Né? Não é porque é o Lúcio, mas poderia ser o Rafael, a Josi, a Gisele, a Rafaela ou qualquer outra pessoa. Mas é uma violência. Né? Eu me lembro de alguns anos atrás, todo mundo certamente sabe e já acompanhou pelos meios de comunicação, da parada gay, e da parada gay que acontece especificamente em São Paulo. Tá? O que aconteceu? Teve um desembargador que mora na Avenida Paulista, ele saiu na janela para ver, estava tendo a parada gay, ele foi lá na janela, olhou do apartamento dele, na varanda, não me lembro exatamente onde, e olhou o movimento, né? E aí saiu na Folha de São Paulo uma foto com a seguinte notícia, né? Desembargador fulano de tal aprecia a parada gay. Qual é a intenção dessa imagem? Não que ele não era nenhum momento homofóbico ou tinha alguma coisa contra o gay, mas a ideia de se vender a notícia foi qual? Fulano de tal aprecia uma determinada situação. Ora, certamente se fosse eu, se fosse a Lígia, a Maiara, ou a Thaisa, o Thales, a Érica, certamente diante de uma parada dessa, sairíamos na porta da casa para ver a movimentação das pessoas. É algo absolutamente natural. Não significa que você goste ou não goste daquele movimento. Mas olha a intenção do veículo de comunicação, né? Denegrir, a intenção foi exatamente essa, vender a imagem e, segundo, de alguma forma, atrelar ou prejudicar a imagem desse desembargador. Não pelo fato de ser desembargador, mas podia ser o Lúcio, a Maiara, o Thales, a Lígia, a Érica, enfim, qualquer um que seja. Mas, de alguma forma, violar a intimidade, aquele momento pessoal
de folga ou de apreciação que ou seja do indivíduo em face daquele movimento ou daquela passeata que acontecia na porta da sua casa. Então, um dos princípios que nós encontramos fundamentais ligados ao meio de comunicação, aos meios de comunicação, é a questão do respeito à honra. O comunicador, ele precisa tomar muito cuidado com essa questão da violência da honra do indivíduo, tá? Recentemente, eu não sei se vocês viram ou acompanharam nos meios de comunicação, um dia que o presidente Bolsonaro saía da porta lá do Palácio da Alvorada e uma senhora, uma professora, diga-se de passagem, ela pediu para que ele voltasse ou liberasse todos o comércio, a vida social das pessoas. Vocês viram esse movimento? Vocês chegaram a ver essa imagem? Pois é, né? E aí, o que aconteceu em decorrência disso? A mulher foi lá, movida e impelida por eu quero acreditar que tenha sido isso, tá, gente? Eu vou passar para vocês aquilo que eu quero acreditar, né? Que ela tenha falado de forma espontânea ou sem ser instigada por aquelas pessoas que estavam ali em volta e principalmente pelo presidente da República. Eu não quero acreditar nisso, tá? Mas ela foi lá e fez uma colocação. Olha, presidente, nós precisamos trabalhar, eu sou professora, e fez um discurso lá. O que aconteceu? Essa mulher, dias depois, ou no dia seguinte, ela deu uma entrevista com um dos veículos de comunicação dizendo que foi a pior coisa que ela fez na vida dela. Por que isso? Porque, primeiro, da exposição da imagem dela. Segundo, ela recebeu uma enxurrada de ataques de diversas posições. E, ao mesmo tempo, ela recebeu também elogios por uma série de pessoas que são apoiadores, e aqui eu não estou discutindo se é certo ou errado nesse momento, mas eu quero discutir a questão da exposição. E aí ela ela usa uma expressão bem interessante, que é: assim que as coisas normalizarem, eu vou processar os veículos de comunicação e algumas pessoas pela exposição da minha imagem. Olha só, gente, algo que foi, pelo menos eu quero acreditar que foi espontâneo, que ela falou naquele momento, mas ao mesmo tempo ela se sentiu violada pelo constrangimento ou pelo excesso de exposição que ela teve naquele momento. Landercir quer falar e a Cristina Osório também. Landercir, vamos você primeiro. Que momento a gente vive em relação a essas influências, né, Luiz? Porque você dizendo aí desse caso do desembargador, ele é uma figura pública, então ele é alvo de interesses que a gente nem imagina que existam, certo? Pois é. E detalhe, Landercir, ele só é um dos 368 desembargadores do Tribunal de Justiça, né? Um número bem contado, né? Oi? Um número bem específico, né? Muito específico, né? E aí, que momento que a figura que provavelmente se você perguntar, levar eu no tribunal e pedir para indicar esse desembargador, não vou saber indicar para você. Mas até que momento a figura pessoal dele ou do cargo público que ele ocupa que levou essa comoção toda? Bem colocado, Landercir. Vamos lá, continue. É difícil saber os interesses, né, de quem foi, mas assim, eu vejo que é uma situação delicada, porque a verdade ela é uma só, mas cada um acaba fazendo o uso que lhe convém dela. Já foi da dito sua verdade, né? Aí. Sim. E normalmente a gente tem uma verdade que é muito atrelada a fatores capitais, né, de grana, essas coisas. Uhum. Então, acho que a gente vive uma guerra midiática aí. As redes sociais, elas estão aí, esse caso da professora eu vi por cima. Então, a gente começa, ou a gente deveria suspeitar de tudo, né? A gente começa a criar verdades que a gente gostaria de acreditar, mas a gente está num ponto onde tanta informação nos confunde e a gente fica meio que sem saber quais são as fontes, né? Perfeito, perfeito. E aí entra aquele aspecto que a Cristina comentou lá atrás e outros também, né? Da necessidade da reflexão que nós precisamos, né? Nós precisamos estar muito atentos a essa questão reflexiva, né? Parar com um momento e pensar, né? E não dar aquela resposta imediata que muitas vezes
acaba sendo muito mais prejudicial do que qualquer outra circunstância. Bem colocado, Landecir. Cristina Osório. Voltando para a sala de aula, a gente tanto propaga, a gente tanto trabalha esse respeito de respeitar o que o aluno fala, porque nós trabalhamos eu trabalho no terceiro ano esse ano. Terceiro, e aí a gente faz trabalho. Você trabalha? Fundi 1. Fundamental Isso. 1. Uhum. Fundamental 1. Uma escola do Carmo terceiro ano, na outra, Girassol, é quarto ano. Então, eu trabalho muito. Uma pausa, Cristina. Você sabe que aluno que é do colégio, que foi aluno, professor do Colégio do Carmo, conta já um ponto na média a mais, né? Você já sabe. Ah, é? Com certeza. Não sei. Já conta. Não é olha lá, a Cariana já deu até joia lá, ó. Já conta um ponto na média, porque o professor me suspeito para falar, né? Vamos lá, Cristina, desculpa a brincadeira. Vamos lá. A gente tanto que propaga, trabalha, a gente trabalha muito em grupo. E cada grupo, ele trabalha uma ideia. E é o respeito das ideias individuais que formam o nosso grupo e tem um grupão que traz a ideia central de cada um. E a gente trabalha muito respeito, a ideia de cada um, para a formação do conceito. Uhum. Só que o que a gente vê hoje em dia, nós, seres humanos, a falta de respeito no que o outro pensa. Então, você não é obrigado a aceitar, a concordar, mas você se cala, né? Não critica o outro, porque é a opinião dele, cada um tem a sua. E a gente vê muito em telejornais, em Facebooks, redes sociais. Não, porque você tem que pensar assim. Não, é o pensamento dele. Então, parece que a gente tem que dar aula para os pais agora. Agora não, os filhos estão aprendendo e os pais não. Chegam a brigar, né? Cada um tem o seu partido político, cada um se manifesta como queira, mas ninguém está aceitando agora. Perfeito. E perde a amizade e vai para a briga hoje. Então, tá faltando isso. E os pais estão esquecendo que eles são os exemplos dos filhos, né? Então, parece que não tá uma divergência o que a gente propaga em sala de aula do que em casa os filhos veem dos pais. Então, é complicado isso, sabe? Perfeito. É difícil. Cristina. Você toca em um assunto, muito embora a legislação ela fala muito da questão da tolerância, eu particularmente não gosto do termo tolerância, da palavra tolerância, né? Mas sim da palavra respeito. A gente precisa respeitar, né? Tentar se colocar no lugar do outro, uma visão mais empática do outro. E esse é um desafio. Acho que para todo e qualquer educador, viu, Cristina? Temos diversos professores aqui no grupo e mesmo quem não atua enquanto docente, vocês estão fazendo um curso de educomunicação para serão professores do ensino superior, as coisas estão polarizadas e divididas, né? Eu vejo pela minha própria família. É engraçado, num grupo familiar, eu falo que eu não tenho saúde mental para estar em determinados grupos, porque as pessoas elas acabam, de alguma forma, violando a forma com que o outro pensa pela uma ausência total de respeito, que é algo intrínseco, que é algo que é valorado sob o aspecto familiar que seja, né? E eu imagino a dificuldade de vocês, principalmente professores que atuam na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, da dificuldade de você torear os pais. Não é nem o aluno, são os pais, né? O reflexo da educação dos alunos, muitas vezes pelo ponto de vista que ele traz do núcleo familiar. Eu costumo utilizar como exemplo, a Secretaria de Educação foi uma escola para mim, né? O tempo que fiquei como secretário de Educação, estive como secretário de Educação, pela dificuldade e pela angústia dos professores que atuam nesses segmentos da educação básica de desenvolver os seus trabalhos, principalmente em áreas como a história, que está aí o Thales, que não me deixa enganar, a filosofia, a área das linguagens, né? Você dá uma música, por exemplo, professores de língua portuguesa que estão aqui, me corrijam se eu estiver falando besteira, uma música para o aluno interpretar ou para ele analisar uma notícia e, de repente, você toma uma enxovalhada de críticas pelo fato de você estar fazendo o seu trabalho de quê? De
permitir ou levar o aluno a um processo reflexivo. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Tudo bem? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Nós falamos de primazia da verdade, de respeito à honra pessoal de cada um, e aí a gente aborda a questão da dignidade humana, né? Falar da dignidade humana parece ser algo tão abstrato, né? O que é dignidade humana? É algo tão amplo que muitas vezes a gente não consegue contextualizar em determinadas circunstâncias, tá? O que a doutrina majoritária ela interpreta como dignidade humana ou dignidade da pessoa humana, né? O respeito às convicções individuais, né? Eu posso torcer para o PA ao invés do PB, vamos pensar assim, e eu preciso que me respeite, tá? Eu preciso que me respeite para que as coisas elas possam caminhar da melhor maneira possível, né? Fome é fome em qualquer lugar, doença é doença em qualquer lugar, violência é violência em qualquer lugar. Não existe uma violênciazinha ou uma violênciazona, ela é violência. Não existe uma fomezinha e uma fome exagerada, não, ela é fome. A dignidade da pessoa humana, ela leva em conta a necessidade que nós temos de colocar na condição de um homem médio, mediano, que não seja nem para mais, nem para menos. E nos meios de comunicação, eu preciso ter muito bem definido e delimitado a minha régua, né? Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. Tem uma réguazinha aqui. O que é essa régua? Essa régua é exatamente o que vai medir o seu espaço e o meu espaço, que precisam ficar bem definidos para que não haja uma violência expressa contra a condição que cada um o traz. Tudo bem? Eu queria só chamar a atenção para a fala da Josi, que a Josi está sem microfone, ela colocou assim: professor, concordo plenamente com a opinião da Cristina, estou sem microfone. Josi, a Cristina ela foi bem pontual na fala dela mesmo, ela reflete essa dificuldade que muitas vezes o professor tem no espaço sala de aula. Tudo bem? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário com relação a isso, a essa premissa, a essas 3 premissas? Vou tomar uma água, gente, estou ficando sem voz. Eu gostaria de comentar uma coisa, né? Só para assim, concordar com a Cristina em vários pontos, mas também para ressaltar a importância da gente tomar cuidado com a nossa opinião disfarçada também de algum tipo de preconceito enraizado, porque nós somos, de alguma forma, também construídos de preconceitos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu falo para os outros que eu respeito a opinião do outro, né, de que forma eu estou respeitando e de que forma aquilo também merece, né? Na verdade, esse respeito pode partir de um preconceito. Eu vou tolerar, né? Também não gosto dessa palavra, mas assim, o que é a minha opinião, né? E o que seria também o preconceito enraizado? Perfeito, perfeito. A gente já pensar a partir desse cuidado também. É perfeito. Difícil a gente se desconstruir dentro dos nossos conceitos estruturados, né? Perfeito, Karina. Algo que a Cristina falou e eu não pontuei, mas com a sua fala agora eu gostaria de pontuar. Tem um autor chileno, o nome dele é Abraham Mangenzo, tá? Anotem aí que é uma boa referência para aqueles que trabalham na sala de aula já na educação básica e aqueles que pretendem trabalhar no ensino superior. Ele fala, o Abraham Mangenzo, ele é um grande... Escreve para gente o nome dele. Desculpa? Depois você escreve o sobrenome dele pra gente. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar no chat, tá, gente? Pra vocês darem uma olhadinha aí, ó. Opa, só um minutinho. Mangenzo. Acho que é assim mesmo, ó. Receberam aí? Abraham Mangenzo, tá? Esse é um autor chileno. Ele trata muito da questão da estudar direito. Ele trabalha com um tema muito pontual que é bem interessante para todos nós, que é a questão da educação
da educação em direitos humanos no meio ambiente escolar. Tá? O que ele fala sobre isso? Da necessidade que todos nós, enquanto educadores, seja na educação básica, seja no ensino superior, de atuar, de ter coerência entre o discurso e a prática. Tá? Olha como é interessante isso, né? A necessidade de ter coerência entre o discurso, aquilo que eu falo, com aquilo com que eu faço. Eu dou aula no curso de biologia, uso muito esse exemplo para os professores, né? Para os alunos do curso de biologia. Qual? Eu sou professor de ciências e falo assim, olha, não pode fumar, que o cigarro faz muito mal à saúde. Saio lá na hora da saída da escola, saio fumando. Estou sendo coerente? O que vocês acham? Estou sendo coerente? Sim ou não? Estou sendo coerente ou não? Enquanto professor de ciências. Cristina? Olha lá, o Vander colocou de forma alguma. Exatamente. Né? Por que isso? Não estou fazendo uma crítica a quem fuma, não. Pelo amor de Deus, gente. Não é esse o objetivo. Mas é a questão da coerência do discurso e da fala. Não é? Ou, um caso, né? A professora novinha, ou até mais as mais velhinhas, vamos colocar assim, vai para a balada no final de semana, no Gordo, enche a cara, bebe todas, né? Ninguém está falando que não pode beber também, gente. Beba, mas beba socialmente, né? Com equilíbrio. Vai lá na balada, bebe todas, cai lá no Gordo e todos os alunos dela lá do 3º ano do ensino médio, do 2º ano do ensino médio, encontram a professora bêbada e caída lá no Gordo. Está sendo coerente? De forma alguma, né? Eu acho que é claro isso para vocês, né? E o Abraham Mangenzo, eu acho que eu escrevi Abraham errado aí, depois verifiquem, tá? De forma, não pode, viu, Thaísa, ir no Gordo mais, nem você, nem a Annelise, né? Nem a Maiara também, que eu sei que gosta. E o que acontece? O que ele fala? Essa coerência de ação e prática, né? E para o professor, ele é muito mais séria. Ele é muito mais séria, essa questão da coerência, de ter um discurso muito atrelado à prática. A Karina, ela pontua muito bem a questão da dificuldade que nós temos mesmo, e aí não é nada leviano, no sentido de tomar muito cuidado, né, para não cair aí numa discussão que seja apenas uma discussão, uma falácia, vamos colocar dessa forma, né? Mas isso é fundamental na ação do educador, não é? No sentido de que nós precisamos tomar muito cuidado com as ações enquanto professores, tá? Vejam, dê uma olhada no Abraham Mangenzo, que vale a pena, viu, gente? Aliás, é um autor que está sendo muito cobrado em concursos públicos para atuação no ensino superior. Eu tive a oportunidade de ver uma avaliação algum tempo atrás, acho que é da Universidade Federal Universidade Federal Fluminense, eu não vou lembrar qual. E aí, grande parte da avaliação para a docência foi pautada no Abraham Mangenzo, né? Da questão da necessidade, não do discurso, mas de promover práticas humanitárias ou de direitos humanos nos ambientes pedagógicos. Tá? Fundamental, não é isso? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Já estão cansados? Já estamos aqui uma hora, mais de uma hora e 15 falando na cabeça de vocês, no pleno sábado de quarentena. Alguém tem algum comentário, alguma fala que gostaria de pontuar? Lígia está muito quietinha, o Vander também estou achando muito quieto. A Lígia, ela cita aqui o Bourdieu, né? Bourdieu, que diz que o professor não é neutro. É isso mesmo, Lígia? Professor não é neutro, Lígia? Não, é o que a Karina acabou de falar, é muito tênue essa linha entre a ideologia do professor e o que o professor vai acabar passando para o aluno. Uhum. E o Bourdieu, ele fala que não existe neutralidade na sala de aula. O professor vai acabar gostando mais do aluno que se identifica com ele. E por aí vai. Isso se vê todos os dias, né? Uhum. Em todos os lugares. Então, é bem complicada essa questão na sala de aula. Eu acho bem complicado. Ainda mais nesses tempos de polarização, é bem tenso. Eu estou achando, Lígia, que vai chegar um momento que qualquer hora, na porta da minha sala, discutindo políticas públicas de educação básica, vai ter um caminhão do Exército, alguns oficiais do Exército na porta da minha sala, sabe?
porque é inconcebível discutir política pública de educação sem contextualizar o momento que nós estamos vivendo. É muito sério. E acho que os senhores professores também, pelas falas... Ah lá, o Wander já me corrigiu, né? Já colocou o nome do Madienzo certinho lá, bonitinho. Obrigado. Ah, não, eu escrevi certo, olha lá. Ah, então não escrevi errado. Só inverti o D pelo E, né, o Wander? Então, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão do discurso, sem violar, muitas vezes, as nossas opiniões, tá? A Rafaela, ela coloca assim, professor, mas em relação à ética, professores devem manter neutralidade como os jornalistas? Professores jamais vão ser neutros, gente, jamais. Né? O que eu não posso, e isso é uma orientação dentro das diversas concepções pedagógicas, doutrinar. Agora, discutir ideologias e concepções pedagógicas, isso é perfeitamente válido. Tá? Existe concepção piagetiana, de Vygotsky, de salesiana, entre outras concepções. Todas precisam ser faladas? Todas precisam ser discutidas e problematizadas. Eu me identifico mais, por exemplo, lá, salesiano, que seja, ou piagetiano. Mas eu não posso, em nenhum momento, deixar de mencionar ou de discutir as outras concepções. Né? Tem dois autores que estão sendo rechaçados de uma forma muito triste na atualidade, que é Paulo Freire e o Antônio Gramsci. Né? Infelizmente, as pessoas estão tripudiando em cima de uma construção histórica do pensamento freiriano e do pensamento do Antônio Gramsci, porque entendem que eles são esquerdistas, mas que eles sejam esquerdistas, ultra-esquerdistas que o sejam, mas a mensagem que eles propõem da reflexão, do pensar o aluno, de dar oportunidade, voz e vez ao aluno, é uma mensagem que qualquer professor que sentou aí, principalmente vocês que sentaram nos banquinhos da licenciatura, sabe que o aluno precisa ser reflexivo e crítico. Cadê o pensamento esquerdista que tem isso? Você entendeu? É isso que não pode ser perdido de foco. Isso não pode, de forma alguma, ser esquecido e deixado de lado. Ok? Então, Rafael, com relação a essa questão da neutralidade, o professor ele pode e deve falar das concepções pedagógicas. O que eu não posso é doutrinar. O que é a doutrinação? No sentido não só etimológico da palavra, mas no sentido arraigado das concepções filosóficas ou sociológicas do termo doutrinação. É fazer você pensar como eu penso. Isso eu não posso. Tá? Quem vai tirar a própria conclusão é o aluno. Eu vou ensinar concepções pedagógicas para ele. Agora, o que ele vai seguir é ele. Desde que essa variante ela seja feita de forma respeitosa e, mais do que isso, reflexiva e crítica. Né? Esse é o maior desafio na educação contemporânea. Há uns 2 meses atrás, a Band pediu uma entrevista para o Lúcio para discutir essa questão da concepção pedagógica, da dificuldade da concepção de falar sobre concepção pedagógica no século XXI. Eu, particularmente, não vejo dificuldade. O que eu vejo, e aí vocês vão me permitir fazer uma crítica momentânea à proposta educacional do Brasil, ano 2020, atual, né, através do Ministério da Educação, é que eu estou rechaçando um dos maiores pensadores do século XX. Quem? Paulo Freire. Eu não posso. Paulo Freire tem uma mensagem fundamental na construção da formação, inclusive, de cada um de vocês. Né? Eu sou capaz de apostar com vocês. Né? Você pode não gostar, mas, assim, você não pode deixar, não pode negar, por exemplo, que ele teve um papel fundamental no desenvolvimento da criticidade de cada um de vocês. Verdade ou não? Me corrijam. Cristina, que está me olhando seriamente aí. Teve ou não teve um papel fundamental na sua formação? Teve. Tá vendo? Né?
Karina, que está me olhando, também esboçou um sorriso aí, Karina. Teve um papel fundamental na sua formação? Tem um papel fundamental, né? E eu acho que a gente tem que amadurecer a questão de gostar e não gostar. Gosta ou não. Perfeito, Cristina. De autor a gente lê e reflete, entendeu? Perfeito. Autor a gente lê, absorve aquilo e assim, depois você pode até fazer um artigo criticando aquilo, mas aqui eu acho que não cabe mais a questão do eu gosto ou não gosto, sabe? E assim, porque né, gente? A gente tem que amadurecer essas ideias. E a maturidade daquele momento que eu estou estudando, né? Eu costumo brincar, né? No direito, Vander está aí, Rafael, que fizeram direito, conhece bem, né? Eu, particularmente, adorava, na época do curso de direito, o professor Carlos Roberto Gonçalves. Todos sabem que o Vander e o Rafael certamente sabem que é um autor de uma sinopse jurídica de direito civil que é maravilhosa, a sinopse dele. Eu falo, meu Deus, que livro maravilhoso, que sinopse maravilhosa que tanto contribui com o nosso processo formativo. E aí, pasme, Vander e Rafael. Quando eu fui fazer o curso preparatório para juiz, eu tive aula com o Carlos Roberto Gonçalves. E aí foi uma frustração total. Por que foi uma frustração total? Porque ele não reflete na prática pedagógica dele aquilo que ele coloca nos livros, entendeu? Isso é uma discussão, uma formação pessoal minha, mas ele contribuiu no meu processo formativo. É isso que eu quero chegar, através do livro. Quando foi presencial, perdeu a graça, entendeu? Foi aquela decepção. Landecir, quer dar uma palavrinha, Landecir? Vamos lá, desculpa. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Landecir. Então, complicado aí que a Karina levantou sobre, e até o seu exemplo, que questão complicada aí que a Karina levantou sobre os preconceitos que nós temos e o nosso discurso, né? E inclusive até seu exemplo aí, onde o professor foi uma decepção por ele não retratar exatamente aquela obra que ele mesmo produziu. Aí eu fico na dúvida, né, Landecir? Será que foi ele que escreveu o livro? Vamos lá. Perfeito. Então, mais uma dúvida aí em relação a isso. Acho que foge um pouco do escopo da matéria, mas, cara, como que a gente vai lidar em explicar a verdade para as pessoas, sendo que a gente não acredita nessa verdade? Pois é, Landecir. Olha, você tem um bom material para uma tese de doutorado, viu? Já estou dizendo para você. Você vai fazer uma tese de doutorado, vai ganhar milhões em cima dessa, se você conseguir descobrir essa resposta. Não tenho essa resposta formulada para você, viu, Landecir? Mas eu posso dizer para você com maior tranquilidade. A construção da identidade docente, enquanto professor, ela é processual. O que é processual? Eu mais erro do que eu acerto. Pode ter certeza disso. A gente mais erra do que acerta. Mas o errar é o errar tentando, é o errar tendo uma visão de construção, de aprimoramento do nosso aluno, tá? Eu não sei, eu não vou dar essa resposta para você, Landecir, porque eu não tenho. Mesmo porque a verdade, ela é verdade em qualquer lugar. Mas o momento dessa verdade, ela pode ser avaliada em circunstâncias diferentes. Vou dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer na sua vida, tá? Presta bem atenção, Landecir, que eu vou te falar. Você gosta de dizer a verdade sempre? Não. Não. Você mente, então, de vez em quando? Sim. Pois é. Você está entendendo? Aí você já me respondeu. Vou dar um exemplo para você. Se eu chegar na sua... você está aí na sua casa, com a sua família, que seja, entra um bandido na sua casa e fala assim, quero matar o seu tio, por exemplo. O seu tio está me devendo R$1 milhão, eu quero matá-lo. E seu tio sai correndo e entra embaixo da sua cama. Você vai dizer para o bandido onde que seu tio está escondido? Não. Eu também não diria, pode ter certeza disso. O que é verdade? Entendeu? Não existe uma mentirinha, é uma mentira. Você entende? É isso que, dentro da concepção, estou dando um exemplo tosco para vocês.
Mas, assim, numa concepção pedagógica ou numa discussão educativa, que eu seja, educacional, vamos usar o termo educacional, não educativo. Tudo pode ser educativo, vamos pensar assim, né? Mas numa discussão educacional, o conceito de verdade e principalmente a influência desse conceito na construção da identidade docente, ela sofre variações processuais ao longo do tempo. Se eu perguntar para qualquer um dos professores que estão aqui, que já atuam tanto na educação básica quanto no ensino superior, me diga como você era no começo da sua carreira e como você é hoje, vocês vão ver que teve uma transformação assim, ó, foi lá para cima, né? Espero que não tenha ido para baixo, mas certamente todos foram para cima, porque ela é processual, ela é construída, né? Com elementos da verdade, né? Mais com os erros do que com os acertos. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Uma única vez na minha vida eu saí da sala de aula, né? Por imaturidade, foi logo no começo da carreira. Me envergonho disso muito, tenho vontade de enfiar a minha cara dentro de um buraco e me esconder até hoje, né? Jamais, hoje em dia, jamais eu sairia da sala hoje em dia. Por quê? Porque o aluno está aprendendo, né? Eu não vou dar um contexto para você, mas o sair da sala que eu estou dizendo é assim, juntar o material, a sala lotada, e tchau para os alunos e fui embora, entendeu? Jamais faria isso na atualidade. Mas isso eu só fui aprender com o tempo, entende? Então, é esse conhecimento que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? Esse contato e essas discussões. Deixa eu responder algumas perguntas que estão aqui no chat, né? Tem que falar chat. Se falar chat, está errado em inglês. Não é, professor de inglês? Vamos lá. A Érica me perguntou assim, Érica, então seria, no caso, o professor encontrar um limite ou até mesmo um equilíbrio no discurso em relação aos 3 princípios no meio de comunicação? Exatamente, Érica. Mas pontuado sempre na realidade de que verdade é sempre verdade, respeito é sempre respeito e a dignidade humana é dignidade humana em qualquer lugar. Tá? Buscar o equilíbrio, perfeito. A Josi, ela coloca assim, afinal, um dos maiores objetivos da educação é a autonomia. Pois é, né? Como que eu vou contribuir para o processo de construção da autonomia do meu aluno se eu, de alguma forma, não problematizo com ele ou não apresento diferenças ou divergências que acontecem no meio do ponto de vista social, não é? Afinal de contas, eu não preparo o aluno para aprender português, matemática, história, geografia. Eu preparo o aluno para ser cidadão. Olha lá na Constituição Federal. A Constituição diz lá no artigo 205 da Constituição Federal que a educação ela tem como premissa básica o preparo para o exercício da cidadania, né? E como que eu vou construir ou vou contribuir para a construção do exercício da cidadania do meu aluno? De uma forma interdisciplinar na matemática, no português, na história, na filosofia, entre todas as disciplinas que se discute ou se trata na educação básica. Tudo bem? O Vander colocou assim uma forma bem humorada, né? Lúcio, eu achei isso... Posso falar, Vander? De quem que você achou que era uma fraude, assim como eu achei do professor Carlos Roberto? O Vander achou do Fernando Capês, que é político atualmente. Ó. Eu acho que seu sexto sentido estava bem aguçado na época, viu, Vander? Gente, tá claro? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Mas estou achando alguns meio quietinhos aí. Vocês não almoçaram ainda? Né? Maiara, quero ouvir a sua fala. O que você acha aí, Maiara? Não quer falar, Maiara? Rafael, o que você conta aí para nós, Rafael? Eu concordo com tudo. Concorda com tudo, Rafael? Ah, não faça isso que eu vou ficar me sentir frustrado. Você tem que discordar, Rafael. Thales, o que você acha aí? Thales, me diga aí. Quero ouvir você. Concordo com tudo também. Nossa, eu acho que vocês dormiram, hein, na minha fala aí. Tá com a câmera desligada, né? Elaine. E aí, professora Elaine? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eu gostaria de colocar o seguinte, que eu concordo com a Cristina e com a Karina quando elas colocam que a gente tem que valorizar o que o aluno... Mas eu acho que o papel fundamental do professor é apresentar algo novo e que da realidade do aluno. Porque, por exemplo, eu trabalho numa escola de periferia. Eles ouvem funk dia sim, dia também. Então, isso já está
já está, né, enraizado nele. O que eu, enquanto escola, tenho que fazer? Eu tenho que apresentar o novo para o aluno, porque senão ele vai nascer, viver e morrer naquele meio que ele, né, que ele está. Então, eu tenho que apresentar uma coisa nova e, por meio dessa apresentação, eu tenho que causar um estranhamento nele, porque senão aquilo ali não vai fazer diferença para ele, né? E aí, sim, ele vai ter a atitude, como a Deise falou para a gente, de lá na frente, ele fazer outras coisas, né? Ele saber que não existe só aquele tipo de música ou só aquele tipo de roupa, que ele pode lançar mão de outras coisas. Eu acho que isso é fundamental. E com relação aos meios de comunicação, eu acredito que a mídia, hoje em dia, ela está para os dois lados. De um lado, ela usa as pessoas, e do outro lado, as pessoas também usam, porque a gente vê muito isso. O artista, quando ele quer lançar um álbum, né, um CD, um DVD, um show, ele vai para a mídia. Mas aí, quando a mídia coloca alguma coisa que degrine a imagem dele, então está contra ele. Então, a gente também tem que ter, né, a gente, enquanto professor, levar o aluno a perceber essa linha muito tênue, né? Perfeito, Elaine. Muito boa observação. E fora ela está usando. Perfeito. Vou pegar o gancho da fala da Elaine antes de passar para você, Cristina. Não esqueça a sua pergunta, tá? Só um minutinho. Eu gosto muito da fala da Elaine quando ela coloca da questão do apresentar um novo, né? Eu vou parafrasear o Santo Agostinho aqui, o bispo de Hipona, quando ele diz assim, que a educação ela tem como premissa básica a construção ou a colaboração para apresentar novas veredas e novas paragens, né? O que ele quer dizer com isso? Educação tem o dever de levar o novo, o diferente. Se for apresentar algo mesmo, não tem sentido ter ir para a escola. Eu aprendo lá na minha casa, no meu núcleo familiar, em qualquer outro lugar, né? Mas o novo é diferente. Isso é o novo, essa descoberta é um elemento no processo formativo de qualquer indivíduo, não é? Então, bem legal a sua colocação, viu, Elaine? E aí, corroborada pelo Santo Agostinho. Você está sendo bem seguida com essa fala aí com a sua fala e também com a referência do Santo Agostinho, tá? Gostaria também de dar 2 exemplos nessa fala da Elaine que são fundamentais para vocês verificarem a questão da influência dos meios de comunicação e como um momento de frustração ele pode ser levado para algo diferente e novo, né? Eu vou usar bem o jargão popular, fazer de um limão uma limonada, literalmente, tá? Um exemplo clássico que nós temos recentemente é o caso da Geise Arruda. Vocês sabem quem que é a Geise Arruda? Vocês lembram da Geise Arruda? Aquela modelo, manequim, personal trainer, qualquer outra coisa que ela... Então, a Geise Arruda ela foi lançada num contexto em que ela foi para a universidade com vestido rosa grudado no corpo, né? Detalhe, sem calcinha e sem sutiã, e todo mundo se deu o direito de passar a mão no bumbum dela e falar graça para ela, né? Num ambiente universitário. Chamaram ela de prostituta, de vagabunda, tudo aquilo que vocês podem imaginar. Conclusão, baixou a polícia, foi todo mundo parar na delegacia, foi um fervo aquilo e saiu em todos os meios de comunicação. Detalhe, na época eu estava na Secretaria de Educação do Estado, se não me engano, na época, trabalhando. E aí, gente, todos me ouvem? Todos estão me ouvindo? Tá claro? Tá claro, gente? Tá? Então tá. O que a Geise Arruda ela fez? Ela pegou daquele momento, ela fez de um limão uma limonada. O que ela fez? Aquilo que era para ser ruim para ela foi lançada na mídia e nunca mais saiu da mídia. Não é verdade? Não estou justificando a circunstância que aconteceu com ela, de nenhum momento. Foi errada, depreciativa, coloca a mulher numa condição de mulher objeto, que deve ser totalmente rechaçada e não tem que ser considerada, mas ela fez daquele momento o melhor momento para ela. É isso que eu gostaria de pontuar. Cristina, eu não vou deixar você falar primeiro. Vamos lá.
eu queria falar, a gente tem um currículo a ser desenvolvido com Cristina, cortou, tá sem som. certa maneira. Cristina. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Então, vou voltar um pouquinho. Nós, como professores, nós temos que desenvolver um currículo. Anos atrás, nós desenvolvíamos de uma certa maneira, talvez não importando tanto o que o aluno pensava, mais voltado ao conteúdo que tinha que ser dado. Hoje em dia, o professor, apesar de ter um certo conhecimento, ele tem que ser uma abertura para o novo. E o novo hoje, além dele também conhecimento, que ele está lá no currículo, que tem para o aluno em todas as circunstâncias, em todas as disciplinas, mas não esquecer de levar em conta o que ele já tem. Levar o novo, mas antes pegar o que o aluno... Perfeito, Cristina. Quando você aborda essa questão, você mais uma vez volta na questão da historicidade, né? Daquilo que o aluno traz na sua trajetória. Perfeito. Leva um novo, mas respeito sempre a referência que esse aluno tem. Isso é fundamental. Perfeito. Tá? Eu queria colocar duas falas aqui que estão no chat. Rafael, me corrija se eu estiver falando errado em inglês, por favor. No chat da Lígia, né? A Lígia colocou assim: essa fala de Elaine me faz lembrar do jeitinho brasileiro do Sérgio Buarque, o que leva à questão da ética, exatamente. Ou, como alguns diriam, a lei do Gerson, né? Vamos fazer de qualquer jeito que ele dá certo, né? Tentando minimizar ou contemporizar determinadas situações. Verdade, esbarra na questão ética, tá? A Maiara, ela coloca assim: mas eu concordei plenamente com a fala da Cristina em todos os pontos, principalmente em questão de quando nós trabalhamos o respeito em sala de aula e em casa. Infelizmente, em alguns casos, isso não é trabalhado. E nisso acaba causando uma confusão na cabeça do aluno, principalmente com os menores. Sempre trabalhei em minhas aulas toda a questão de respeitar tudo e a todos, porém manter sempre a sua opinião. E aí, Maiara, vou pegar essa sua fala aqui, bem pontual, da divergência, muitas vezes, daquilo que a gente encontra na escola e no ambiente familiar. É muito, muito complicado essa questão da reprodução daquilo que se faz na escola, daquilo que acontece no ambiente familiar. Então, respeitar, mas observar cada uma dessas questões. Érica, recebi seu recado, tá bem? Fique tranquila. Então, respeitar esses limites, essas circunstâncias que cada um tem ou se depara no ambiente escolar. Legal, gente. Alguém tem alguma colocação que queria fazer a mais? Lígia? Quando eu comentei do Sérgio Buarque, a questão é a seguinte: muitas vezes o aluno vem de um contexto familiar que usa do jeitinho, né? E daí, quando ele é confrontado para falar sobre uma corrupção maior, ele pensa, aí o professor tem que mostrar tudo para ele, né? Então, o discurso do professor vai fazer com que o aluno reflita a realidade dele e concorde, né? E pense que ele também faz parte desse processo. Então, ele também está faltando com a ética, não interessa em que proporção. Né? Então, assim, esse novo que a Elaine falou, às vezes não, ele sempre serve para isso, né? Para fazer com que haja uma reflexão do aluno e ele pense, não, está sendo errado de uma certa forma a conduta, né? É uma conduta errada, equivocada. Então, tem que ser, vou melhorar em certo aspecto. O Sérgio Buarque, eu lembro que quando a gente leu na faculdade, muita gente fazia assim, essas pequenas corrupções. E daí, depois que foi discutido isso, foi perceptível que o comportamento, pelo menos dessas pessoas, melhorou muito. Então, serve o novo que o professor traz para o aluno, serve ele
refletir e gera mudança na vida do aluno, né? Perfeito, Lígia. Muito bem observado. Como se dá essa construção da mudança, né? É aquilo que a gente já comentou. Mudanças são sempre processuais. Ele mudou da água para o vinho, mas mesmo a mudança da água para o vinho, ela é processual. Ela passa por um processo de interiorização que cada um carrega dentro de si, até que o start da mudança efetivamente aconteça. Tudo bem? Gente, avançando um pouquinho na apresentação, vamos falar sobre a questão da origem da ética, né? Principalmente quando surgiu a ética para os meios de comunicação. A ética surge para os meios de comunicação quando nasce a imprensa. E a imprensa, no primeiro momento, são os livros, né? No primeiro momento, havia as divergências e os conflitos das instâncias dos poderes constituídos com aquilo que era produzido, né? Tanto é que alguns livros acabam caindo no códex, né? O que é o códex? Aquela censura prévia feita pelas autoridades eclesiásticas, né? Pelos governos, pelos reis, pela própria igreja, tá? Então, surge aí essa questão da ética. O que era ético nesse determinado momento, tá? Um dos pilares aí da censura para os meios de comunicação, eu não sou muito bom em latim, e que pese ter feito faculdade de Direito, mas o surgimento do livro denominado Index Librorum Prohibitorium, né? O Índice dos Livros Proibidos. Olha só, quando ele é editado dizendo quais os livros que a sociedade não poderia ler, né? Uma presença muito forte por parte da igreja, censurando aquilo que seria lido e aquilo que não seria lido. Tem um filme muito bacana, que é mais antigo, todos aqui são bem novinhos, assim, e não sei se viram assistiram esse filme, que ele trata exatamente da questão da proibição dos livros, né? E agora fugiu o nome do filme, só porque eu estou entrando na fase do Alzheimer, não liga não, mas já vou lembrar daqui a pouquinho. O Nome da Rosa. Aí o Vander, meu assessor exclusivo aí para assuntos de literatura. O Nome da Rosa. Perfeito, Vander. E o filme, o Nome da Rosa, ele vai retratar exatamente essa questão dos livros proibidos, né? Em Nome da Rosa. Excelente livro, filme, né? Tem um livro também, mas relata exatamente do conflito que acontece no mosteiro, exatamente por conta de alguns pergaminhos, algumas histórias ou livros que eram censurados dentro de um ambiente pequeno, um convento, né? Um monastério, vamos pensar assim, né? E imagina isso no ponto de vista social, né? Galileu, ele foi praticamente vetado por parte da igreja que as escritas Illuminati, elas eram feitas num pergaminho ou em papéis que, quando você era pego, você jogava dentro do rio que ele se dissolvia. Uma coisa terrível num contexto social, mesmo que séculos passados, tá? E atualmente a gente encontra a censura feita pelo Ministério da Educação, pasmem, no século XXI, Brasil, né, em que os livros são considerados não personas bem grata ou coisas bem grata por parte do Ministério da Educação, né? Esses livros poderão ser aceitos, esses livros não poderão ser aceitos, né? É muito sério isso, né? Ou determinados autores serão acolhidos pelo Programa Nacional do Livro Didático, outros autores não serão, porque ele destoa de uma política governamental brasileira do século XXI, em pleno ano 2020. Eu estou me sentindo na época do IDEX, né? Desses livros proibidos, né? Assusta mesmo ver uma política governamental, uma beleza de um Ministério da Educação, como no Brasil, fazendo censura prévia de livros que são escolhidos pelo professor que atua na educação básica pública, né? Muito sério isso é muito sério, dizer aquilo que vai ser tratado e aquilo que não vai ser tratado. E corremos o risco, pessoal, de enveredarmos para a época obscura, mais uma vez, do ponto de vista social brasileiro. A gente precisa tomar muito cuidado com essas circunstâncias. Tudo bem, pessoal? Tá muito difícil? Tá muito difícil? Tá claro?
Quero ouvir vocês. Tá claro? O professor fala pra caramba mesmo, né? E tá claro? Tá claro. Cristina, que nunca teve aula comigo, tá claro? Elaine? Ah, tá claro. Tá claro? De verdade mesmo? Posso seguir? Então tá bom. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu prometo que vou até às 3 para depois vocês ficarem livres para desenvolver a atividade ainda, tá? Tem uma atividade para o final da aula de hoje. E detalhe, nós estamos no slide 3, como bem observou a Lígia, né, Lígia? Só falta só 34 para a gente discutir. É que a turma é muito boa, né? O professor ele fica feliz de estar numa turma tão boa em que as discussões elas são relevantes e plausíveis, né? O Vander me pergunta, a atividade é para hoje ou tem outro prazo? Vander, eu acho que eu vou pôr para daqui 1 hora, para vocês fazerem e entregar daqui 1 hora. O que você acha? O que vocês acham? Brincadeira, Vander. Atividade, vocês vão ter um prazo aí para entregar. Não precisa entregar isso hoje, não. Tá bem? Vander sendo aluno. Ufa, lá, ó. Gostei. Nota de participação. Pode ter certeza, Lígia. Nós vamos dar nota de participação para todos vocês. Pessoal, avançando, gostaria de abordar com vocês o slide 4, que ele vai falar da questão, a gente meio que já falou isso, né? Da questão dos jornais no surgimento no século XVIII, da questão do clima conflitante entre poder, igreja, Estado e a imprensa. Por que isso, gente? Essa questão da imprensa, desse conflito de informações. Isso se deve ao fato de que a imprensa ela teve um papel relevante na questão da discussão de ideias, né? De ideias que foram apresentadas para as pessoas e que a imprensa ela vem, naquele momento histórico, descortinar algo que era confuso e diferenciado para as pessoas naquele contexto. Tá? Então, ela tem um papel fundamental e aí leva a questão da perseguição por parte dos governos e principalmente da igreja, tá? Com a edição dos livros proibidos, da relação dos livros proibidos. Ok? Passamos agora para o slide 5, que ele coloca o papel exatamente do parlamento, da igreja e dos jornalistas nesse contexto, que a gente já falou também, eu não vou me ater a essas falas, tá? Até então, nesse momento histórico, a gente encontra a imprensa escrita, né? Mas a divergência maior, ela vai surgir quando aparecem outros meios de comunicação, entre eles o cinema, o rádio e a televisão, tá? Por que isso, gente? Por conta da aproximação, né? Dentro das teorias de comunicação, Raíssa, me ajude aí nessa fala, que é da área do jornalismo, por favor, me ajude. Com o surgimento da imprensa falada e da imprensa televisiva, vamos dizer assim, a coisa mudou totalmente de figura, tá? Por que isso, gente? E a leitura, às vezes, ela permite mais de uma interpretação. E qual é a variante que vai permitir essa mais de uma interpretação? O desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento intelectual de cada indivíduo, né? Me corrija aí, Lígia, Karina, que é professora de português, outros professores de português que eu não estou me recordando aqui no grupo. Maiara também fez letras, outros professores. Elaine fez letras também, Elaine? Não? Elaine fez letras? Sim. Fez letras também, me corrija se eu estiver falando besteira, tá? A leitura, muitas vezes, dependendo da capacidade cognitiva ou do desenvolvimento intelectual do indivíduo, né, do avanço intelectual do indivíduo, pela sua formação intelectual, ela pode ser interpretada de mais de uma forma, com variantes diferentes, tá? Diferente da linguagem falada. Muito embora tenha gente que distorce aquilo que a gente fala, mas a comunicação verbal, ela se aproxima mais do princípio interpretativo de cada um. Estou falando besteira, meninos? Ou não? Não, Lígia sinalizou que não. Elaine?
Não, também, Elaine? Não falei besteira? Não. Não. Karina? Maiara? Karina, acho que dormiu. Dormiu, Karina? Não, eu falei que tá perfeito. Pode continuar. Ah, então tá bom. Me corrijam aí. Eu estou utilizando os professores de português. A Érica, que saiu também, que é formada em português. A Josi também. Josi, manifeste-se no grupo. Então, a questão da comunicação visual ou auditiva, ela muda a forma de se fazer comunicação. Por que isso, gente? Porque e aí a pedagogia ela vem nos socorrer nesse aspecto sob o prisma da neurociência, né? Uma das primeiras capacidades que a criança desenvolve é a capacidade auditiva e a capacidade comunicativa que se dá através da fala. Mais a auditiva, mais processual a capacidade da fala, verbal, comunicativa, vamos pensar assim, tá? Um pouquinho mais demorada, né? Às vezes a criança, eu estou vivenciando isso em casa, por isso que eu vou utilizar o exemplo, você dá um comando para o Guilherme, ele faz. Agora, se você fala algo mais complexo para ele, ele para e olha na sua cara. E às vezes ele quer externar e faz aquela fala completamente desconexa, que você não entende absolutamente nada, mas ele praticamente lê um livro para você com essa fala, não é? Isso mudou com a questão da comunicação visual e da comunicação auditiva, né? A auditiva que eu falo é através do rádio e dos meios de comunicação, do cinema, enfim, né? Que num primeiro momento é mudo, mas depois ele trabalha como prisma visual. Esqueci do Rafael também, que o Rafael eu associo muito ele ao inglês, né, Rafael? E acabo esquecendo que o Rafael também é professor de português. Desculpa, viu, Rafael? Então, esses elementos, eles colaboram e corroboram que houve uma modificação ao longo dos tempos na forma da ética, não, do contato que se dá com o processo da comunicação. Tá? O jornal, a comunicação escrita, ela sofre uma transformação absurda a partir do momento que nos é apresentada a TV, o rádio e também, no primeiro momento, o cinema. Ok? Isso é que aumenta aí essas questões e essas discussões. Tá? Da mesma forma, vai aumentar as discussões sobre a ética. Tá? Por quê? Eu posso escrever algo e ser extremamente antiético, vamos pensar assim, né? Ou aético, vamos colocar dessa forma, né? Mas a partir do momento que as pessoas elas observam a postura pela fala ou pela ação, a questão da ética ela passa a ser discutida de uma forma diferenciada. Por quê? É aquilo que nós falamos lá no comecinho, no meio da aula, vamos pensar assim, né? Da coerência entre o discurso e a prática, né? Isso precisa ficar muito bem pontuado nos elementos históricos ao longo do tempo. Tá? E eu vou utilizar mais uma vez o exemplo das pandemias para tentar ilustrar essa circunstância, né? No início do século XX, precisamente entre 1918 a 1920, o mundo foi assolado pela gripe espanhola, não é? A gripe espanhola ela tem esse nome, muito embora ela tenha surgido nos Estados Unidos, não é? Olha só, por que ela recebeu o nome de gripe espanhola, né? E aí você vai ver o histórico da questão da evolução da saúde, da evolução do aspecto sanitário e epidemiológico, ela surgiu por conta das informações da imprensa. Por quê? Porque na época vivíamos o contexto da Primeira Guerra Mundial e o único país que se manteve neutro naquela circunstância foi a Espanha, que divulgou a questão da gripe espanhola. Cada governo local, americano, o italiano, o alemão, dos outros países da Europa, não notificaram ou noticiaram a questão da epidemia, da pandemia da gripe espanhola, por medo de questões voltadas às defesas e ao que acontecia no fronte. E aí a Espanha ela vem, divulga essa informação que acontecia e a gripe americana ficou conhecida como gripe espanhola. Olha só o poder do meio de comunicação, né? Como ele vem distorcer
elementos históricos que aconteceram ao longo do passar dos tempos, né? Pergunta, gente, alguma colocação, alguma fala? Alguma fala? Não. Eu Karina? queria só comentar mesmo, né, que eu acho que a imprensa, hoje em dia, ela tem essa nova cara por causa dos meios de comunicação, né? Hoje em dia, o Twitter teve até recente, agora, a primeira vez que ele apagou posts do presidente, né? Olha, a primeira vez que eles retiraram uma postagem oficial. A gente vê que, assim, a desinformação, ela também está sendo fiscalizada. Que bom, né, Karina? Graças a Deus, né? Já pensou se fôssemos levar informações falsas aí para todo mundo, principalmente na figura de um presidente da República? Isso é muito sério. É muito sério. Ainda bem que o Twitter e o Facebook também, me parece que o Facebook também tomou o mesmo posicionamento de não censurar, mas de levar a informação verdadeira, né? Ou quando há um discurso distorcido, né? Você pega a fala do diretor-geral da OMS, o Tedros, em que ele fala da questão do isolamento social, e vem o presidente da República e fala que ele falou totalmente favorável ao isolamento vertical. Olha só, a distorção... Acho que é uma vantagem do nosso período, né? Uma grande vantagem, porque é uma das vantagens do nosso período, porque quando surgiu a imprensa, e aí deveria ter surgido, vamos dizer assim, uma ética na escrita, né? E não, a gente não pode dizer que surgiu, a gente vê que é porque quem fazia essa imprensa era uma elite também, e tinha poucos leitores também. Exatamente. A gente tem que ver que eles falavam com poucas pessoas. Hoje em dia a gente tem uma imprensa que ela tenta atingir vários públicos, né, de várias formas, na linguagem verbal, não verbal, né, quanto mais musiquinha melhor, inclusive, né. Mas a gente agora na internet está vendo esse novo período, né, um período de que assim tá tudo bem, é livre, tem democracia para você falar o que você quiser, mas também não vamos deixar que mentiras sejam propagadas o tempo todo, né. Foi uma grande prova, eu achei muito interessante. Muito bom, Karina, também concordo com você. E comprovou que o meio de comunicação virtual, vamos dizer assim, ou as redes sociais, não é uma terra sem dono, não é verdade? Um terreno sem qualquer tipo de medida, sem punição ou sem fiscalização. Isso é fundamental. Muito bem observado, Karina, gostei. Pessoal, para finalizar, prometo que é o último, tá? Eu vou pedir para que vocês façam uma leitura bem atenta da atividade que eu postei lá no AVA, ok? Avalie bem. Eu quero muito... na realidade, eu propus que vocês fizessem uma reflexão, tá? E eu gosto mesmo de uma reflexão que externe a opinião de cada um, mas não uma opinião baseada no achismo, mas uma opinião fundamentada, né? Alicerçada em conhecimento científico, em discussões que nós promovemos aqui nesse ambiente, e gostaria que vocês fizessem essa atividade avaliativa, tá? Ela está disponível lá no AVA para vocês, tem um prazo, não é para hoje, pode ficar sossegado, vocês vão poder dar uma descansada agora à tarde, desde que fiquem em casa, na quarentena, bonitinhos, com a família, né? Eu vou continuar gravando as minhas aulas para as outras turmas, salvo se o Guilherme não deixar, né? Daí daqui a pouquinho tem que brincar um pouquinho com ele, que tô ouvindo ele daqui, ele chamando. Mas assim, procurem fazer a atividade externando a opinião pessoal de cada um de vocês, tá bom? Gostaria que... Vem cá, Guilherme. Acho que ele está aqui, ó. Não está aqui, achei que era ele, não é. Foi tomar banho. Abriu só a porta. E aí, eu gostaria que vocês fizessem a atividade de vocês, externando essa opinião pessoal e também fundamentando, tá? É uma reflexão que eu proponho como atividade avaliativa para vocês que estão lá no aula. Caso surja ou apareça alguma dúvida, utilize a ferramenta Fale com o Professor, que é a ferramenta oficial, para que possamos aí promover o diálogo até a próxima aula, que será no dia 18, se não me engano. Tá bem? Alguém tem alguma colocação, alguma crítica? Aqui é uma democracia, viu, gente? Aqui não é uma democratura para fazer. Acharam que foi válida a utilização dessa ferramenta? Quero ouvir vocês um pouquinho nesses minutos finais.
Parabéns aí, Lúcio, pela aula, muito bacana. Quem que tá Trouxe falando? bastante, Landerci. Oi, Landecir, desculpa. Trouxe bastante informação pra gente. Obrigado aí pela sua aula. Gostei muito do que eu vi aí, levantou várias questões aqui que eu vou passar por um processo de criação, de amadurecimento das minhas ideias também. Todos nós, Landecir. Construção, né? Construção. Beleza, qualquer dúvida aí eu vou entrar em contato com você, sim, pode deixar. Obrigado pela atenção, pelas palavras também. E saiba uma coisa, fica aí a primeira lição para professores do ensino superior, que todos, a maior parte são professores da educação básica, mas como professores do ensino superior. Aula só é aula quando tem aluno, tá? E mais do que isso, ela só é construída, o professor não dá aula, o professor constrói, o professor faz aula, quando há essa interação que vocês estão fazendo, né? Permitindo aí o diálogo respeitoso, construtivo, dentro dessa ferramenta que é nova também para o Lúcio, vamos colocar assim, eu também estou debutando nessa ferramenta, mas assim, isso que é o gostoso da sala de aula, essa troca, essa reflexão. Saiam desse contexto que é um pecado mortal, eu falo, como diria o professor Wellington, o nosso reitor da instituição, crime mortal, isso. Ele usa a expressão silêncio mortal, mas eu utilizo como crime mortal de qualquer docente achar que dá aula, né? Você não dá nada para ninguém, você constrói, você faz aula com o seu aluno. E o que nós estamos fazendo aqui é fazer a aula. Olha só quanto conhecimento que cada um agregou, né? Cada um agregou. Eu sou aqui apenas um mediador, eu não sou professor aqui, eu sou apenas um mediador deste momento, tá bem? Mais alguma fala, alguma colocação? Essa turma ainda, eu de novo aqui, Lúcio, Oi, essa Landecir, turma é muito fala. bacana. Eu até comentei antes de você entrar no grupo lá que estava sendo muito chato ter essas aulas online onde a gente perde um pouco da interação, de ouvir as outras opiniões, né? Mas hoje a gente conseguiu algo bacana aqui hoje. Estou muito feliz. Já ganhei meu sábado hoje, viu? Já deixou o professor Maravilha. extremamente feliz aqui, né? As aulas, aqui vários dos alunos que estão aqui já foram meus alunos em outra oportunidade, não é? Mas assim, é impossível e inconcebível você colocar Lúcio numa frase se não houver interação. Tem que ter interação, senão não é aula. É inconcebível, né, Josi? A Josi já sinalizou que é inconcebível estar mediando um processo de discussão sem ouvir vocês. Tá? E isso me causa uma angústia muito grande também quando não há essa interação entre os alunos. É algo que eu, particularmente, estou sofrendo, por isso que eu estou gravando videoaula para licenciatura. Mas mesmo a videoaula fica uma coisa distante. A ideia é que possamos estar juntos e misturados em várias ocasiões. Tá bem? Obrigado, Landecir. Alguém tem mais algum comentário, alguma fala? Acho que está todo mundo com sono e fome já, hein? Raíssa, que está quietinha. Eu quero ouvir você, jornalista. Vamos lá. Meu Deus. Não, eu gostei bastante. Para mim agregou muito porque eu vi perspectivas que sozinha eu não tinha pensado ainda. Eu ainda tô aqui matutando, eu falei, gente, eu preciso pensar mais fora da caixinha. Olha só, eu tô olhando por esse ângulo de vista. Eu tenho que pensar alguns preconceitos, como a Karina falou mesmo, que é natural, mesmo se passando por toda a preparação na faculdade, né? E sendo alertado desses riscos que a gente pode correr, né? De se fechar apenas um conceito ou uma visão, né? Às vezes você vai cair na rotina da técnica de ter que produzir, de ter que fazer uma técnica mais operacional e você perde um pouco desse ponto reflexivo. Porque assim, a gente é solicitado, né? Hoje eu trabalho num contexto mais religioso, mas ainda assim, a gente é solicitado o tempo inteiro. Tem hora que não dá para você entrar no reflexivo, você tem que produzir, você tem que entregar. Então, assim, eu fico nesse negócio, nessa pilha o tempo inteiro. Aí, eu tô assim, participando da aula, mas mais nesse ponto reflexivo, de escutar e de ir absorvendo tudo isso. Gente, eu preciso me atualizar nisso. Olha, eu preciso parar com esse preconceito. Eu tenho que buscar novas fontes. Olha, eu pensei mal de tal pessoa, né? Mas eu acho que eu tenho que olhar o que ele tem de bom. Por exemplo, eu não gosto muito de Paulo Freire, gente. Desculpa, professores. Eu sei que eu ia levar uma porrada se estivesse na sala. Mas assim... Nós só vamos excluir você do grupo, só isso, tá? Exatamente, todo mundo me bloqueando, denunciando.
Mas, assim, eu entendi a perspectiva negativa que eu encontrei, só que eu parei nela e eu não quis saber o bom dele, Então, né? pois é. E é carregada de ideologia, o perfil, a fonte que me revelou isso, né? Falei, pera, eu tenho que estudar mais desse homem, eu tenho que saber mais, porque não é bem assim, Então, né? gente, Todo mundo tem os prós e os contras, né? exatamente. Então, eu vejo que me agregou muito hoje a Olha, aula, muito mesmo. Não que não tenha agregado nas outras ocasiões, né? Mas hoje de um modo diferente, que eu adaptei para minha realidade também de comunicadora, né? legal, fico feliz. Vou pegar só o gancho aqui da fala da Raíssa, que a Raíssa é uma pessoa extremamente equilibrada e pontual nas suas falas, né? No sentido dos preconceitos que nós carregamos. Quem aqui é da educação, principalmente da educação básica, já ouviu falar do José Pacheco? Vocês conhecem o professor Pacheco? Só sinaliza assim com a cabeça, sim. Conhece o professor Pacheco, da Escola da Ponte? Tá? Eu vou correr a imagem aqui. Quem gosta, o Wander não conhece, mas quem conhece, fica com a mãozinha erguida assim, que eu quero só ver quem conhece e gosta. Por favor, erga a mãozinha assim. Quem conhece e gosta. Quero ver. Ninguém gosta. A Karina gosta, já vi ela. Ó. Deixa eu olhar aqui, calma aí, que eu preciso olhar na câmera. Maiara, Lígia, Rafael, gostam? Gostam? Olha lá. Eu acho assim, incrível a proposta da Escola da Ponte, mas eu não sei se funciona aqui no Brasil. Então, calma aí, segura aí um pouquinho, Lígia. Deixa eu correr a imagem. Rafael, conhece a Escola da Ponte? Conhece, Rafael? Gosta? Gosta lá. Cristina já ergueu a mão. A Gisele também conhece. Josi conhece? Não. João Messias, olha lá. Oi, João, tudo certo? Um abraço para você também. Conhece. Deixa eu ver quem mais está aí. A Thaisa e a Anne certamente conhecem. Thales conhece? Não, não conheço. Não conhece. Rafaele, deixa eu ver quem mais está aqui. Bom, se eu esqueci alguém, me desculpe, tá, gente? Mas só para avançar. Agora perguntem se o Lúcio gosta da Escola da Ponte. O Lúcio detesta a Escola da Ponte. Acha uma coisa assim absurda. E os professores que trabalham comigo falam, mas como que você não gosta da Escola da Ponte? Eu falei, gente, eu não tenho alcance, eu não consigo. Não chega, para mim não chega. Eu acho que não resolve. É como a Lígia falou, não tem aplicabilidade prática, né? Principalmente na área. Eu ia falar sobre assim, existe o campo teórico das ideias, que é uma escola perfeita nesse universo da teoria. Qual é a escola perfeita? Essa que é a realidade. Para nós aqui, ela não chegou nesse estágio. Essa é a escola da teoria. Escola que todo mundo consegue realmente viver e entender o próximo e os seus conflitos, entendeu? Isso é uma teoria, porque na prática a gente sabe que tem vários fatores que não vai fazer dar certo. É perfeito, é esse o raciocínio. É como a Lígia comentou também na fala dela, né? Eu acho legal, bacana, mas não sei se funciona. Não foi, Lígia, que você falou? É a questão da autonomia, assim, ela é uma escola que promete dar autonomia para o aluno. O aluno que faz tudo direitinho, é um aluno que consegue desenvolver todas as potencialidades. Uhum. Não sei se para a realidade brasileira isso funciona. Então. Aqui no Brasil tem várias escolas naquele modelo. Essa ideia, né? Mas eu não sei. Por exemplo, a gente vive num mundo capitalista e que numa fase da vida o aluno vai fazer vestibular. Então, eu sou um aluno de uma dessas escolas e eu tenho esse pendor pela literatura, eu nunca vou querer me interessar pela matemática. Exatamente. E daí, na hora do vestibular, eu não vou passar na universidade que eu quero. A ideia, gente... Eu acho que aí é que não funciona. É isso que me choca. O que me choca? Nós precisamos pensar em educação com uma visão interdisciplinar e transversal. Educação sendo discutida no português, na matemática, na geografia, na história, na filosofia, na sociologia, em tudo. E aí, quando eu estanco o trabalho, principalmente no PEB 1, no PEB 1 eu acho muito mais grave até do que o PEB 2. Por quê? Eu, Lúcio, gosto de matemática, então eu vou dar aula só de matemática para o primeiro ano. A Karina gosta só de português, então ela só vai dar português para o primeiro ano. Mas e o processo de formação desse aluno no ensino fundamental 1 como um todo? Como que fica? As falhas do conhecimento desse aluno, que muitas vezes não é identificada pela Karina que dá português, mas que são identificadas pelo Lúcio que dá aula de matemática. Como que fica isso?
E a Escola da Ponte, embora ela tenha a ideia bacana da autonomia, que é uma visão freiriana, se você for abordar, é uma visão freiriana, piagetiana também, mas ela peca por estratificar ou colocar o professor num quadradinho muito limitado. Né? Imagina a Karina como professor, eu fico imaginando você, Karina, como professor de português, boa que eu conheço, sei do seu trabalho, de repente, sem poder identificar circunstâncias ligadas ao raciocínio lógico do aluno. Pensa na poesia. Poesia é lógica. Como que eu não vou conseguir identificar dificuldades no raciocínio lógico do meu aluno? Eu acho isso aí a coisa mais absurda que tem, né? Mas eu respeito o professor Pacheco. Entende? Eu acho que não é preconceito. Uma vez eu falei isso no curso de pedagogia, foram falar para o homem que eu não gosto dele, sabe? E aí a aluna tinha um vínculo parentesco, foi falar para ele, e ele me encontrou e falou, mas você não gosta de mim? Eu falei, quem que diz que eu não gosto? Né? Daí você vai tentar esclarecer, coloca você numa saia justa. Não é isso. Mas assim, eu não concordo, mas respeito. E acho, como a Lígia e a Karina pontuaram muito bem, que a gente tem que trabalhar com a autonomia, com a independência do aluno, mas estratificar muitas vezes fases da educação, eu não sei se funciona direito. Fala, Karina. Voltamos à questão da fragmentação da educação, né? Colocamos o aluno ali para ele entender que um horário ele vai aprender lógica e em outro momento ele vai aprender linguagem. E aí você explica às vezes que a linguagem de programação é uma lógica e ele buga. E ele fala, não é possível que seja tudo dentro de uma linha de raciocínio mesmo. Exatamente. É o que eu estou falando. Porque para a gente entender linguagens e códigos e tudo que envolve, né, aquela lógica, você precisa ter tudo isso alinhado. E o professor precisa também estar pronto para isso. Para ele também ter isso bem claro dentro da mente dele. Eu não sou independente das exatas. Eu sou completamente dependente das exatas. Né? E quando eu absorvo isso, de que eu posso não ter habilidades dentro de exatas, mas ela faz parte da minha vida, eu consigo, acho que, né, agradeço pelos elogios, aí eu acho que eu consigo mostrar para o aluno que todas as áreas fazem um casamento perfeito, né, a ciência, né, a linguagem, a matemática e tudo mais. Perfeito, Karina. Alguém quer fazer algum comentário para a gente encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisa. Você está gravando essa conferência, essa aula? Eu estava, mas não sei se está ainda, viu? Eu estou com medo de mexer e cair. Que tá. Eu queria saber se você vai colocar isso em algum lugar para consumo. Vamos combinar assim, eu vou assistir. Se ficar bom, eu ponho, tá bom? Vou ser bem egoísta. Brincadeira. Se salvou e ficou direitinho, Lígia, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Se salvou. Eu tô com medo de mexer ali e não ter salvo ou prejudicar aí essa discussão, porque já caiu e eu já passei dos 40 minutos há muito tempo. Nós já estamos aqui 2 horas falando. Pessoal, um excelente final de semana para vocês. Descansem bastante, não durmam muito, tá? E não comam muito também nesse período de quarentena. Cuidem-se, brincadeiras à parte, desculpem as brincadeiras. O professor Lúcio é assim mesmo. O professor Lúcio, ele discute, ele problematiza, mas eu não perco essa característica de brincar com os meus alunos, tá? Brincar no sentido bom da palavra, não no sentido depreciativo. Peço desculpas, eventual falha aí no processo, é um processo de aprendizagem para todos nós. Vou pedir para que vocês leiam o material, tá? Que está lá já no AVA, a apresentação. É uma apresentação que vai durar 3 aulas, tá? Essa aula e as outras 2. E eu vou disponibilizar também para vocês, acho que 2 ou 3 artigos que eu preciso que vocês façam uma leitura, mas eu vou indicar no AVA para que dia que é a leitura de cada um desses artigos, tá bom? Para que possamos aí promover as discussões, tá bem? Vander, tem uma coisinha aqui que o Vander escreveu aqui no chat, rapidinho vou ler para vocês. Lúcio, mas eu tenho uma crítica em relação a isso. Olha só o que o Vander colocou. Os professores não são treinados e muitas vezes não pode dar o incentivo para o aluno. Ele colocou treinados entre aspas, tá, gente? Só para deixar claro aqui. Por exemplo, os professores de matemática, a maioria, não sabe explicar o porquê se aprende a função do 2º grau. Falta treinamento para os professores, na minha humilde opinião. Eu não acho, Vander, com todo o respeito, que seja uma questão de treinamento.
eu acho que é uma falha no processo didático do professor, tá? Por que uma falha no processo didático do professor? Eu vou dizer para você um exemplo que eu também tive dentro da matemática. Se você perguntar para mim se eu gosto de matemática, eu detesto. Tenho maior dificuldade com a matemática. Mas, por quê? Lembra quando a gente estuda lá no ensino no Fundamental 2, a trigonometria, seno, cosseno e tangente, cotangente? Acho que todos lembram disso, né? E aí, eu tive uma professora que expressava uma equação trigonométrica e colocava assim, então, aqui você multiplica por isso e vai achar o seno e o cosseno de tal situação. E essa multiplicação, eu não vou explicar para vocês, que vocês já aprenderam isso lá na época, 8ª série. Daí vocês vão chegar nesse ponto. Esse ponto, você vai tirar a cotangente disso e vai cair nisso. Isso vocês estudaram lá na 7ª série, então eu não preciso explicar para você. Qual é a falha nisso tudo? O aspecto da didática do professor. Então, a grande maioria das falhas no processo de ensino do professor se dá a falha no processo didático, tá? Por que isso? Seja na formação inicial do professor, ou seja, lá na faculdade, ou seja no processo de formação continuada do professor, que são os HTPCs, os ATPCs, ou qualquer outra formação continuada que o professor tenha. A dificuldade que a gente percebe com o professor é a questão que envolve o reconhecimento das dificuldades do aluno, tá? Então, eu não encaro como se fosse um treinamento, viu, Wander? Mas sim como uma falha no seu processo de aprimoramento da prática pedagógica e da prática didática, tá? Se eu perguntar para vocês agora, nesse finalzinho da aula, já fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas só para ajudar na sua reflexão, Wander, se eu perguntar para você agora, ou vou fazer essa atividade, alguns alunos já fizeram essa atividade comigo, feche os olhos, pense num bom professor que você teve no seu processo histórico, certamente o que você vai identificar para mim será um professor que tinha uma boa didática. Você pode ter certeza disso que eu vou falando, né? A Cristina riu e eu acho que é verdade, não é, Cristina? Um bom professor é um professor que teve facilidade na contribuição no processo de ensino por parte do aluno. Agora, se eu perguntar para você, pedir para que vocês fechem os seus olhos e pensem num mau professor, certamente vai ser um professor que tinha dificuldades na questão da didática. Tá? E não só da didática, às vezes no descaso com relação com o aluno que tem a ver com a didática, sabe aquela história, professor, eu tenho uma dúvida, depois a gente conversa, depois a gente fala, agora eu não tenho tempo. Isso está ligado ao aspecto didático, tá? E aí precisamos tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Respondi, né, Wander? Eu vi aqui que você colocou, que entendeu direitinho. Complicado, né, Wander? Também concordo com você, tá bem? Pessoal, um grande abraço, excelente final de semana, Deus abençoe vocês, façam a atividade, fiquem em casa e não esqueçam de lavar as mãos, tá bem? Grande abraço. E detalhe, eu vou mandar os convites para vocês para a próxima conferência, que eu acho que funcionou bem, não é? Vocês acham que funcionou bem dessa forma? Funcionou? Acho que está funcionando bem, né? Funcionou. Então, beleza. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e tudo de bom. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.